Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui hoje para mais um programa do nosso canal aí do YouTube, que é o nosso programa Inquietações. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui, de conversar sobre psicologia e sobre análise do comportamento com o psicólogo Paulo Aguirra. O Paulo é um psicólogo que tem uma capacidade de leitura e teve uma quantidade de leitura. Todo dia a gente conversava sobre isso e ele tem um grande volume de leitura em inglês, o que eu acho que é muito pouco comum entre os estudantes de psicologia, né? E entre os psicólogos, e faz muita diferença. Acho que a gente ter essa capacidade, vocês vão ver pela fala, né, do Paulo, que ele sempre sensibiliza muito as pessoas com quem ele interage, com quem ele se relaciona. Então, Paulo, quero agradecer muito, né, pela sua disposição de estar aqui, da gente fazer esse bate-papo, esse programa Inquietações aí, falar um pouco sobre psicologia, sobre análise do comportamento, sobre todo esse contexto histórico, essa evolução, né, psicologias, terapias de terceira onda e etc. Então eu quero começar te perguntando como é que você vê a história da psicologia. Assim, a gente sabe que, por exemplo, quando a psicologia começou lá atrás, né, lá com Wundt, a gente tinha uma psicologia muito mentalista, né, que falava muito assim, que o homem fazia o que fazia porque a maldade estava dentro dele, então ele ia lá e matava, batia e etc. E com o passar do tempo a gente viu uma evolução grande acontecer até a gente chegar hoje, né, o ano de 2020. Como é que você vê esse processo assim, de amadurecimento, não só da psicologia, como da análise do comportamento? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Como eu vejo, né, é até você pensar a que servimos, né, o que a gente está fazendo aqui de fato, quais são nossas propostas, quais são nossas ambições em querer formular uma ciência ou formular uma prática. E né, quando o Wundt começa lá, ele tinha os interesses de psicofísica dele, que aí fazia até sentido, né, o que ele foi buscar e o que ele achou, os dados que ele achou faziam sentido para as propostas que ele estava atacando. E aí depois disso começa uma série de linhas, né, tentando entender mais ou menos o que é isso, o que a gente está fazendo. Algumas mais ou menos interessantes, algumas que foram pro buraco, que nem tiveram tanto tempo assim. Né, tem o Freud, que pessoa excepcional assim, pro tempo dele, né? Eu não tenho ideia de como é que ele conseguiu ver tão à frente sem saber nada, né, do que estava acontecendo de verdade. Tem o Skinner também, que é outro que aí é mais a minha praia, inclusive, né, que viu até à frente que, né, no que a gente já tinha conversado, né, no outro dia que a gente almoçou, viu até à frente que o tempo dele não conseguia nem abarcar tudo que ele pensou. Acho que nem ele conseguiu abarcar tudo que ele pensou. E aí a gente saiu desse lugar muito de o que a gente está fazendo. Começa com essa psicofísica, né, de tentar entender os processos humanos que saíram um pouquinho daquela coisa de temos nervo, temos coração, então tem uma mente, tem um quê? Como é que se dá isso? Né? O que acontece entre os nervos? Assim, se conjunta dois nervos já não é mais um, então tem dois. Aí começa a psicofísica, as percepções. E aí depois vem os questionamentos do nosso lugar no mundo, né? Quem é esse homem, né, como um todo, que começa esse lugar no mundo? Aí vem o Freud, vem o Skinner, vem a Gestalt também, com Tversky, que fez um trabalho magnífico com isso. E aí hoje a gente chega, né, nesse lugar, a gente fez essas perguntas, tentou entender um pouquinho mais do nosso propósito como psicologia, não é só como behaviorismo. E inclusive, acho que o que está bem sedimentado hoje é quase uma frasezinha muito besta que o estudante ouve todo dia, né, na faculdade: o homem é um ser biopsicossocial. E a gente está nesse lugar, assim, de que a gente, na verdade, está tentando entender ou tentar ajudar as pessoas a viverem essa existência, né, que tem uma coisa orgânica, que tem um componente psicológico, né, aquilo que você traz para o mundo, e tem um mundo que também está do teu lado. E aí eu entendo que a gente saiu desse lugar, que estava tentando entender até o que é um pedaço de uma célula juntando com a outra, e aí hoje a gente tem algumas teorias, todas elas muito maravilhosas, né, muito bem sedimentadas. É muito difícil se disputar qual é a melhor teoria de hoje, porque todas elas estão muito bem afinadas. E
E é isso aí, hoje em dia a gente tem essa compreensão de que não é mais uma coisa aqui da pele, não é uma coisa do olho, é uma coisa de, cara, existem pessoas aqui, existem pessoas que estão fazendo coisas e que eu particularmente acho que elas estão interessadas no melhor possível. E a gente está fazendo um esforço coletivo para tentar ajudar essas pessoas a fazerem, seja lá o que elas querem fazer. Você acha, Paulo, que ao longo do tempo a psicologia, e aí eu vou falar agora mais especialmente da análise do comportamento, né, enquanto o behaviorismo radical, enquanto uma filosofia que sustenta uma prática, você acha que ao longo desses, a gente pode colocar aí, sei lá, talvez uns 100 anos, nesses 100 últimos anos, você acha que a análise do comportamento e a psicologia comportamental, elas evoluíram? Nossa, elas evoluíram muito, assim, você vê claramente a distinção no caminho dos textos, né? Se você parar para ler a literatura, quando começou ali, até não só do Skinner, mas dos outros behaviorismos, né? Porque tinha uns 11 behaviorismos na época do Skinner, ele era um deles. A gente aceita a cartilha do behaviorismo radical, né? Que é o nosso, é o do Skinner, mas não só isso, mas a gente vê, assim, ao longo do tempo, uma mudança profunda, não no core, assim, o core é aquilo, o behaviorismo ele ganhou, a grande luta que ele tinha, ele ganhou. Ninguém está disputando os princípios básicos de aprendizagem mais, né? E isso é uma verdade tão boa quanto qualquer outra verdade, tão boa quanto a gravidade. A gente não tem lá uma conceituação tão boa do que é a gravidade, mas ninguém está disputando exatamente que o fenômeno da gravidade existe ou que ele implica em uma série de coisas e o behaviorismo está nisso. Ninguém está mais disputando, né? Todas as disciplinas psicológicas e fora da psicologia, inclusive, aí como marketing, publicidade, gestão de pessoas, RH, enfim, todo mundo já aceitou isso como verdade e não tem como você falar assim, não, isso aqui não existe. Essa parte continua sendo uma parte muito estável da psicologia, do behaviorismo, e acho muito difícil de alguém... Se alguém conseguir fazer alguma coisa com isso, eu vou ficar profundamente feliz, porque vai ser uma ferramenta tão maravilhosa, que vai ser uma revolução absurda, assim, como foi a evolução para produzir vacina. Então, assim, mesmo que a gente esteja errado, se alguém provar que a gente está errado, é porque o mundo vai ficar muito melhor. E aí vai ser uma revolução tão grande quanto se fosse a das vacinas, né? Mas para além desses conjuntos teóricos, existem as práticas que a gente evolui, como a gente faz essa prática, o que a gente atenta e qual é o propósito da psicologia ou do behaviorismo em si, a que propósito a gente atende, onde que a gente quer chegar, e como que a gente considera essas pessoas que estão sendo afetadas pela prática da psicologia. E aí, nisso teve uma mudança radical, a gente está muito mais perto de uma coisa humanizada, de uma coisa de considerar a pessoa, de considerar onde ela está. E isso tudo eu acho que são coisas muito importantes que sedimentam a psicologia, inclusive para se alinhar com outras práticas, né, do mundo real. Muito legal. O próprio Skinner fala lá no livro, né, Contingência de Reforço... Meu livro favorito. Ele faz uma colocação dizendo que a psicologia, como a gente conhece, ela tende a morrer. Não porque ela não preste, mas porque ela poderá ser superada por alguma coisa que venha a ser melhor do que o que ela faz. E se existir, ela vai incorporar isso, né? Até porque a gente sabe que em ciência não existe melhor ou pior. Existem evidências daquilo que é, né? Então, eu acho que é um dos grandes elementos básicos do behaviorismo e da análise do comportamento é dizer o seguinte: existe algo melhor, me prove e mostre, e isso passará a ser incorporado ao que a gente faz, né? Acho que é bem isso. Agora, você falou uma coisa que eu vejo que é muito importante, que é esse lado humano, esse humanismo comportamental. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Cara, posso, e com todo prazer. Já era um argumento que eu comecei a pensar muito no final do ano passado e que eu venho tentando elaborar. Obrigado por me dar a chance de falar isso, né? De que as pessoas têm a impressão mecânica, né, da análise do comportamento, como se a gente tratasse do humano como máquina, né? Você faz, eu te reforço e pronto, acabou.
E eu tenho tentado elaborar esse argumento de que, tecnicamente, assim, nesses princípios básicos que eu falei mais cedo, eu acho que o behaviorismo foi uma das primeiras linhas científicas da psicologia, né, que se propunham a estar no jogo científico. Aí quem não está no jogo científico, tudo bem, beleza, mas que estavam no princípio científico, que assumiram um holismo, né, de que as coisas são indissociáveis, de que a gente tem que considerar o todo, de que a gente não pode pegar só a ação, a gente não pode pegar só o contexto, a gente não pode pegar só a consequência. A gente não pode ignorar o homem da espécie que ele faz parte, a mulher, o homem, o humano, ou um cachorro, ou qualquer outro animal que está vivo, qualquer coisa que está viva. A gente não pode ignorar a cultura. Então, já assim, nos primeiros textos, isso já estava muito bem descrito, assim, já estava lá. A gente se tornou muito bom numa área muito específica, que a gente chama de ontogenia, mas que é basicamente o tempo de vida da pessoa, né? A gente gastou muito tempo nisso, mas o tempo inteiro olhando para isso. E até dentro da ontogenia, a gente já falava essa coisa mais holística de que não dá para pegar a ação isolada. Se você pegar só um pedaço isolado, isso não faz sentido. Se você tirar a história de vida da pessoa, não faz sentido. Se você só falar que não, ele está fazendo aquilo só porque ele ganha aquilo outro, não faz sentido. Né? Então, não eram fenômenos que, se você separasse e somasse eles de novo, ia ficar tudo igual. Quando eles estão juntos, eles dão... É uma coisa meio gestáltica, né? Até. Se você soma... Quando eles estão juntos, eles formam uma coisa maior. E aí o que eu acho, e esse é o argumento que eu estou formando ainda, então se alguém quiser disputar, por favor, vai me ajudar a formular ele, de que isso estava lá, está escrito nos livros, não tem como disputar, tem a data de publicação do livro e está lá, isso, 1940, 1930. Só que a época era mecânica. A época ainda tinha até esforço de guerra e tudo mais, né? Era uma época mecânica, era uma época que a gente pensava em engrenagem, era uma época que a gente pensava em como que a gente faz mísseis melhores, né? E aí a gente põe gasolina, o míssil vai lá e explode, pronto, é isso. Era uma época que a gente ainda se predispunha a consertar o mundo, né? Então eu vou fazer isso vai mudar aquilo, que vai mudar aquilo outro. Conserto. Isso, ele vai consertar o mundo. Então tinha um descompasso, e eu acho que era isso que eu estava querendo dizer mais cedo, quando eu falei que talvez o Skinner tenha escrito mais do que ele conseguia entender. Não é desmerecendo o Skinner, não, tá? É só falando que às vezes isso acontece mesmo. De que ele estava numa época que não permitia que, até tecnológica, existiam limitações tecnológicas, né, em relação ao que ele estava dizendo, que podia ser provado do que ele estava dizendo. E aí, juntando com a sua outra pergunta da evolução da análise do comportamento, aí a gente pula isso de 1940 até hoje. A gente não tem mais esses problemas, a gente saiu desse mundo mecânico que tinha um propósito de causar uma guerra, encerrar uma guerra, a gente saiu desse mundo que precisava ser consertado, mudando pedaços da engrenagem, vamos botar uma engrenagem menor, maior, e a gente começou a aceitar um pouco mais agora essa coisa do, cara, o mundo é o mundo. Ainda mais agora, né, depois do 2020 que a gente teve, que controle a gente tem desse mundo, né? E aí a análise do comportamento vai evoluindo, vai se percebendo percebe que tem a ferramenta para atacar a questão dessa forma, da ausência de controle real, de ver que, cara, o que a gente tem no mundo real, no mundo de laboratório, aí a gente controla tudo mesmo, mas no mundo real não é assim. O caos é muito maior do que o que a gente consegue controlar. E aí a gente, pelo que eu entendo, a gente escolheu o caminho do humano, de, cara, vamos fazer uns acordos aqui entre a gente, tentar decidir minimamente, e não é uma coisa assim, vamos fazer um tratado. É perguntar para as pessoas, cara, o que você quer? Me fala o que você está precisando, deixa eu tentar entender, e aí eu te ajudo nesse caminho. Talvez tenha um jeito que te custa menos, que você sofra menos. E não é que você tem que fugir da dor, mas é que, assim, eu estou percebendo que você está se fazendo mal, né, e talvez isso não seja tão legal para você. Vamos ver se a gente acha um jeito que a coisa é menos complexa, que causa menos dano. E aí a gente saiu desse lugar de pegar a pessoa e não, aí a gente bota ele na fórmula tal, ele sai do outro lado, assim. Que, como eu disse, no core, ali no cerne do que está escrito, nunca foi isso. Mas, sei lá, o ethos da época, o zeitgeist, né, essas palavras que a gente gosta, né, nos primeiros semestres, eles empurravam para esse lugar, né, de que a gente tem que consertar o mundo, a gente tem que consertar as pessoas, a gente tem que fazer as pessoas andarem da forma correta. E eu acho que, com certeza, nos últimos 20 anos, a psicologia, de forma geral, abriu mão disso e
e falou assim, velho, vamos fazer o melhor que a gente consegue? E eu acho que isso é suficiente hoje em dia. Para você que está assistindo aí, a gente vai fazer só a vinheta, 5 segundos, e vai voltar falando sobre a terceira onda, né, de terapias comportamentais. Então, Paulo, queria que você falasse um pouquinho sobre a chamada terceira onda de terapias comportamentais. Existe muita controvérsia em cima disso. E há quem diga, inclusive, que não existe uma terceira onda. E há pessoas que questionam o fato de que essa onda é do mesmo mar. Queria que você falasse um pouquinho para a gente como você vê o que se chama por aí de terceira onda de terapias comportamentais. Isso é uma evolução? Isso são técnicas? Fala um pouquinho sobre isso. Cara, não é um pedaço que você falou, é onda do mesmo mar. Pô, que bom que é, né? Mas aí também não é que toda onda é igual, tem ondas mais ou menos interessantes para o surfista e cada um escolhe a onda que quer surfar. E é isso para falar que eu acho que é essa briga de behaviorismo é mais do mesmo, é menos do mesmo, deveria ser feito assim. Eu acho isso meio briga de clubinho. Né? E que a pergunta que, pelo menos, é aí que é a importância da terceira onda para mim, aí já trago a maior importância dela. A briga disso serve a quem? Porque se não serve as pessoas que a gente está atendendo, para mim não serve para ninguém. E aí, trazendo isso, eu acho que a terceira onda, que começou ali na década de 80, né, começaram a se falar disso que eles estão chamando de terceira onda, começaram os textos que levaram aos livros, que cresceram muito na década de 90. Mas a terceira onda, ela traz isso que eu comentei mais cedo, de ter um propósito muito claro, de atingir as pessoas, de conseguir ajudar as pessoas no momento delas. E a revolução, ou evolução, é isso, para mim, né, e aí é o que eu tenho para falar, é a mudança desse viés. Foi quem conseguiu juntar tudo isso que eu falei mais cedo numa prática que faz sentido, em você olhar para as pessoas que estão sendo atendidas, levar em consideração tudo isso que a gente já falava de fato desde a década de, 30, 40, mas conseguir praticar isso no dia a dia. E praticar isso, acima de tudo, na linguagem da pessoa, deixando a pessoa existir no contexto que ela existe, sem entrar num psicologês, né? Então, a terceira onda isso é categórico de diferente entre ela e qualquer outra onda. Todas as terapias de terceira onda, você se entrega para a linguagem da pessoa. Você abre mão do psicologês. As análises são nossas e a gente pode dividir elas, mas tem que dividir elas de uma forma que faça sentido para a pessoa. Então, não é à toa que a ACT tem um livro, né, que é um calhamaço desse tamanho, que é o grande livro de metáforas, que é só formas de você parar para pensar sobre como você está falando o que você está falando. Então, mais do que ser um bom psicólogo é sempre bom, né? Sempre vai te ajudar a fazer análises melhores. Mas se você tem um buraco que não te permite que você se comunique efetivamente com o cliente, que não permite que você dê sentido ao que você está falando dentro da vivência da pessoa, a gente vira uma psicologia muito da década de 20, muito da década de 40, uma psicologia de fazer análise, de justificar eternamente o adoecimento, mas não conseguir levar de fato a saúde para a pessoa. E isso, para mim, já justifica uma terceira onda. Mas quer chamar de terceira, quinta, mas justifica você fazer uma separação e falar, cara, a partir de agora nós estamos jogando um novo jogo, né? Bem naquela coisa dos jogos de linguagem do Wittgenstein, né? Olha, a gente está estabelecendo novas regras e as regras agora são essas. Mas a gente está usando umas regras do outro jogo. Tá, mas eu não falei que não tinha do outro jogo. Eu falei que tem outras regras e as regras são dessa forma. Quando a gente fala, é importante a gente esclarecer isso para algumas pessoas que podem estar assistindo, que quando a gente fala terceira onda, a gente fala principalmente a FAP, ACT e DBT. Né? E a minha pergunta para você é o seguinte, você acha que essas terapias, elas se utilizam dos princípios de análise do comportamento na sua prática clínica? Eu sei porque quem escreveu os livros disse que, né? Então não é uma coisa que eu estou aqui para contestar nesse sentido. Eles vão lá, né, a ACT começa escrevendo isso, FAP começa escrevendo isso,
DBT começa escrevendo isso, a ativação comportamental começa escrevendo isso. Então, eles dizem que sim, eu concordo com eles, muito assim. E é isso, é entender essa coisa do jogo. Qual é o jogo que a gente está jogando? Qual é o jogo macro que a gente está jogando? Você sabe que se tem uma prática que eu digo que pratico, né, é a construcional. O Goldimon trouxe esse jogo, né, ele escreveu um artigo de 90 páginas, um artigo belíssimo, só falando sobre isso que virou prática comum da terceira onda. Mas na época que ele escreveu lá, em 72, não sei, eu sou péssimo com essas coisas de data, na década de 70, não era uma coisa tão clara assim. Mas aí de novo, mas aí é novo, o Goldimon, não estou interessado nisso, eu acho essa briga tão infrutífera. A pergunta é, a gente conseguiu trazer um conjunto de conhecimentos, e isso se tornou uma prática tão comum agora que a gente pode até abrir mão de quem ganhou, sabe, de quem é. Tá bom, cara, a gente está jogando um jogo bom agora, parece que é um jogo bom para todo mundo. Mas é análise do comportamento e, assim, tá escrito no livro. Se quem fez falou que é, porque é, né? Ô Paulo, eu quero te perguntar das frases, né, do que você já leu. Eu sei que você é um cara que tem um interesse muito grande por literatura também, pelo conhecimento em geral. Queria que você falasse para a gente uma frase que te toca muito e que pauta um pouco a sua conduta pela vida. Cara, eu entrei em contato com não sei, talvez mais que 5 anos, e virou uma das tatuagens que eu tenho, né? Pelo menos a tatuagem significa isso. E ela é do E. Cummings, né? Um poeta americano, e a tradução dela aqui de Veneta é alguma coisa nesse sentido. Perdendo em você aquilo que eu achava que era eu achei eus inacreditavelmente meus. E isso meio que, tanto para terapia, mas para como eu escolho, e isso para mim é uma escolha minha agora, que eu acho muito massa. Vou colocar essa frase aí no vídeo descrita, porque muita gente vai perguntar. Então você pode repetir ela? Perdendo em você aquilo que eu achava que era eu encontrei eus inacreditavelmente meus. E eu tenho travado, assim, uma briga com o self, né, que é um conceito psicológico. E essa frase meio que fez muito sentido, né? Ela me deu muito guia nessa... Aí a coisa da metáfora, de você ter uma linguagem que faz sentido para você. De que a gente... E, cara, se olhar o ano passado é só isso, né? O tanto que a gente teve que abrir mão da gente. O tanto que a gente perdeu tudo que era nosso. E se você aceita isso, mas... Aceita mesmo, assim. Você fala assim, tá, eu tô disposto a perder um pedaço de mim. Tá ok. Porque talvez isso não possa acontecer, porque eu encontrei uma pessoa nova, porque eu tive um filho. Mas se você se entrega para isso, existe uma oportunidade ali no meio de você encontrar eus que você nem imaginava que podiam ser seus. E isso mudou radicalmente. Quando eu comecei a conseguir viver isso mudou radicalmente a forma como eu me relaciono com a vida. E aí eu encontrei coisas, me vejo fazendo coisas que eu achava que seriam impossíveis. Me vi chegando em lugares, e não é que você sabe, eu não cheguei em nenhum lugar super maravilhoso, não sou milionário, não sou famoso, nem nada, mas, porra, eu me vi fazendo tanta coisa interessante com tanta gente interessante. E não só, eu falei no contexto da pandemia, mas quando eu comecei a fazer isso com as pessoas. E comecei a falar assim, eu posso abrir mão de mim um pouquinho e deixar a coisa entrar. E posso deixar a coisa viver em mim. E isso foi me dando outros eus. E esses eus, o que era do outro passou a ser meu. E isso é muito, muito massa mesmo. Assim, é uma das coisas mais incríveis que eu já vivi. Isso acontece com os pacientes o tempo inteiro. Assim. Eu virei aquele cara, aquele professor que fala que os alunos ensinam mais do que ele ensina. É isso, assim. O impacto que os meus pacientes têm em mim eu não sei se tem uma distância, mas eu sei que eles me impactam muito. Legal. Isso me lembrou muito aquele livro do Fernando Pessoa também, O Eu Profundo e os Outros Eus. E essa linguagem metafórica realmente ela ajuda muito as pessoas, né?
Então é isso, quero agradecer, né, por você ter se disponibilizado, estar aqui para a gente gravar esse vídeo, né, esse programa de entrevista aqui. Quem gostou, se puder, dê um like aí aqui no nosso vídeo, se inscreva aí no nosso canal. Quem quiser o contato aqui do psicólogo e professor Paulo Aguirra, eu vou colocar aqui na descrição do nosso vídeo. E acompanhe aqui o nosso canal, que ainda vem muito por aqui. Estamos apenas começando. Obrigado.